tarde, a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui é o pastor Fernando. Nós estamos mais uma vez no quadro Café com o Pastor e hoje novamente nós estamos com Café entre Pastores, né? Então, nós sabemos o quanto que Deus tem feito na vida das pessoas, mas em especial no dia de hoje nós queremos ouvir novamente para edificar as nossas vidas tudo o que Deus fez na história do nosso amado pastor Júnior, né? Conhecido como Júnior, mas o nome dele é Roberto, tá bom? Boa tarde, Júnior. Deus te abençoe. Boa tarde. Eu queria que nesse momento, Júnior, você falasse um pouquinho quem que é o Roberto Júnior, quem que é o Júnior, né? Quantos anos ele tem, é casado, solteiro, como que é isso aí? Amém. Primeiramente, boa tarde a vocês aí que nos assistem, né? Como o pastor Fernando disse, eu sou o Júnior, né? O pastor Roberto Júnior aí. Eu sou uma obra em construção, né? Deus tem feito muitas coisas na minha vida, mas eu sou casado, né? Sou casado com a Cleide, um beijo para ela aí, né? Que está nos assistindo com certeza. Eu sou casado, né? Tenho 40 anos, sou filho do seu Roberto, da dona Creuza, né? Congrego ali, né? Somos companheiros de ministério junto ali com o pastor Fernando, pastor Geraldo, né? A pastora Anelisa. E igual eu disse, nós somos trabalho, né? Eu tenho uma profissão e eu estou ali sendo construído Cristo na minha vida, né? Nós vamos conversar um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Daquilo que Deus já fez na minha vida. Mas eu gosto de dizer que hoje eu sou, né, o Roberto Júnior, né, um projeto em construção, né, onde Deus já concluiu muitas coisas na minha vida e eu sei que a obra que Ele começou ainda Ele vai terminar. Esse sou eu, né, uma pessoa um pouco tímida, né, parece que não, mas esse sou eu, né, casado, né, com uma história aí, com grandes coisas, grandes feitos o Senhor tem feito, né, na minha vida, que nós vamos conversar um pouquinho aí hoje. Amém, glória a Deus. Júnior, nós acompanhamos como igreja, né, todo o processo do seu testemunho, de que Deus fez na tua vida, o quanto que as maravilhas do Senhor têm se manifestou e têm operado na sua existência, mas muitos ainda não conhecem, né, o processo de libertação, né, que o Senhor te tirou. E hoje nós queremos conversar sobre esse testemunho, dando ênfase o quanto Deus continua transformando vidas, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. E conta para nós um pouquinho, né? Como que foi a sua juventude, né? Como que você acabou se tornando um prisioneiro das drogas e como foi esse processo, né? Até você sentir a necessidade de que você precisava de ajuda. Então, conta para nós um pouquinho como que foi a juventude, como que isso começou. Amém. Deus é bom, né? Deus trabalha, né? Assim, para mim chegar nesse ponto, né? Eu quero enfatizar assim a minha juventude. Você falou de uma coisa bem certa, né? Não se iniciou, né? A dependência, né? Nas drogas. Eu entrei nas drogas, né? Mas por detrás disso tem uma história na minha juventude, né? Eu fui, né, um jovem que descobriu o mundo muito cedo, né? E assim, eu tive a liberdade, né, de conhecer o mundo muito cedo. Então, aos meus 17 anos, eu já me achava livre. Eu já era livre para sair, já começava a frequentar lugares, né, que no dia de hoje, né, a juventude não frequenta. Tipo assim, eu vivi o mundo muito cedo, né? Eu saí, né, para conhecer essa liberdade, né, que a gente busca tanto na adolescência. Então a minha juventude, o pastor Fernando, foi uma juventude assim que eu conheci os prazeres, né? Eu fui muito de farra, né, de balada. Então assim, eu comecei a beber muito cedo, né? Eu comecei a experimentar as noites, né? Eu sempre morei em Marília. Eu nunca morei em outra cidade. Então eu comecei a descobrir a noite muito cedo. Eu comecei a sair muito jovem, né? Assim, meus pais sempre me deram orientações, me educaram da maneira correta, mas assim, aquela coisa de jovem. Eu era um jovem que inventava desculpas, mentiras. Então eu comecei
a sair muito cedo, né? Antes de eu me adentrar, conhecer, né, esse caminho das drogas, eu preciso voltar atrás, porque nesse meio tempo da minha juventude, em que eu comecei isso aí, eu comecei, né, frequentar lugares, né, que não era no meu tempo ainda estar frequentando. Ou seja, eu comecei a conviver com uma geração acima de mim, muito jovem. Aos meus 16, 17 anos, eu saía com pessoas mais velhas para a noite, para curtir a noite. Comecei a envolver, né, em lugares que não era da minha época, da minha geração. Então, assim, essa foi a minha juventude. Eu acho que, e a partir daí desencadeou, né, assim, essa falsa liberdade. Eu comecei a beber muito, comecei a frequentar as noites, né, comecei sem limite de horário para voltar para casa, né, e os meus pais sempre, né, da melhor maneira possível, né, fazendo o melhor possível, mas eu né, criava subterfúgio para estar livre na noite, para ser um jovem independente, né? Então essa foi a minha juventude, uma juventude um pouco livre, né, de limites de horário, de limites para onde vai, não por falta, né, dos meus pais, mas sim por mim mesmo. Eu sempre, né, criando, mentindo muitas vezes, porque eu queria ser um jovem livre. E eu tive essa juventude, né, aparentemente uma liberdade na juventude. Eu comecei a desfrutar dos prazeres desse mundo muito cedo. Então essa foi a minha juventude, né? Durante muito tempo, aos meus 16, 17 anos, como eu disse, eu já não tinha limites para enfrentar as noites aí na cidade de Marília. Eu saía para todos os lugares, tinha muitos amigos, assim, e saía para muita coisa, para fazer aquela sensação de liberdade, né? Para beber, para dançar, né? Boates, né? Lugares que ainda talvez não esses lugares que fez a minha história, mas essa liberdade muito cedo, talvez sem ter ainda essa responsabilidade, foi que desencadeou os processos que viriam ainda pela minha vida. Sim. E essa questão, Júnior, como essa independência, né, essa procura de uma felicidade que não é de fato a felicidade, mas momentos de prazer, e esse link entre você buscar um jovem bebendo muito cedo, como isso foi uma ponte para o universo das drogas, né? Como que isso aconteceu? Um vazio que você sentia, as companhias com que você andava, como que foi esse momento em que você procurou falsamente algo mais prazeroso do que a bebida, do que até mesmo essas noites, essa falsa liberdade, e se aprofundou, começou a entrar na questão das drogas? Assim, pastor Fernando, assim, é uma questão, acho que eu não posso generalizar, mas eu acho que todo mundo que chega no estágio que eu cheguei, eu acho que a porta de entrada é essa, né? Essa liberdade, né, que o jovem busca, que a pessoa busca. E para minha vida não foi diferente, né? Eu, como eu já disse aqui, eu comecei a sair, frequentar os lugares talvez que não era para mim estar frequentando naquele momento. E eu acredito hoje, eu olhando para a minha história, para o passado, eu acredito que é a questão da aceitação, né? Você é jovem, você está vivendo aquele momento, aquele estágio da sua vida, você olha à sua volta, né, e vê todo mundo, né, vivendo aquilo. Então, para você se sentir aceito, para você, né, se igualar a todo mundo, você acaba, né, bebendo igual todo mundo. É aquela coisa, né? Todo mundo faz, é normal. E a ponte, né, para tudo isso, as pessoas hoje, né, falam para mim, né, o que você mudaria, assim, cada um tem a sua história, né? E eu digo da influência, as amizades, né? Nenhuma amizade arrasta ninguém, como diz aí, né, para coisas erradas. A gente precisa, assim, eu entendo isso, eu posso ter sido influenciado pelas amizades. Os lugares influenciaram, as amizades, com que eu andei pode ter influenciado, mas a verdade é que ninguém obriga ninguém a nada. Mas eu não posso deixar de dizer, né, nesse testemunho para você que me escuta, para você que conhece a minha história, para todos que estão nos ouvindo, que existe sim a influência da amizade, né?
Então, assim, os lugares onde eu frequentei, as pessoas com quem eu andava, e como eu, né, na inocência, parece que tudo vai bem. Você não se percebe que você está caminhando, né, para um abismo, para uma vida, né, que não é aquilo que Deus sonhou para você quando você está lá dentro. Então, assim, eu comecei a sair muito, a viver esses lugares, e eu comecei a beber, aceitação, muitos faziam. Depois vem aquela coisa de você se sentir, né, um jovem diferente, e aí a ponte mesmo para mim entrar, abrir as portas para as drogas ilícitas, no caso, foi realmente assim a questão da bebida. Eu demorei muito tempo, né, para conhecer a droga em si, mas eu bebi muito cedo, né? Eu tinha uma vida assim de festa mesmo. Eu gostava da festa, vamos se dizer. Eu me sentia talvez, sozinho. Eu não gostava de estar sozinho. Eu me sentia bem quando eu estava no meio de um monte de pessoas, né, em festa, em bebendo, conversando. E a ponte para tudo isso, né, para a trajetória da minha vida, realmente foi a bebida. Quando eu comecei, né, a beber mesmo assim, e sem ter o contato com a droga. Mas a Bíblia diz, né, um abismo chama outro abismo. Aí da bebida eu comecei a sair, frequentar os lugares, conhecer pessoas, né, aquela coisa de conhecer garotas, e a gente quer passar que a gente é maduro, aquela coisa de se sentir importante. E eu fui sempre bebendo muito cedo. Aí veio a questão assim, é difícil a gente aceitar que a gente está caminhando por um caminho sem volta, se a gente não despertar. E no caso, as pessoas, minha mãe falava: nossa, mas você está bebendo muito. Final de semana eu saía, né, para as noites, e assim, eu passava de quinta-feira em diante, era difícil me achar. Porque eu saía para as boates, para os lugares, e bebendo sempre. E eu voltava muitas das vezes embriagado, ainda jovem, né, embriagado, né, vamos falar bêbado mesmo. E minha mãe e minha família sempre falando para mim: você está bebendo muito. Mas a questão em si é você não aceita que aquilo ali, você acha que está no seu controle, né? Hoje eu posso dizer assim: você foi um dependente, né, da bebida, você foi um alcoólatra. Eu não fui dependente da bebida, mas ela, né, foi o abrir de portas para mim conhecer o caminho das drogas, né, onde eu conheci. Então a ponte para isso, assim, eu não posso deixar de dizer que foi os lugares que eu frequentei. As amizades influenciaram, mas nunca ninguém me obrigou a nada, mas teve uma influência, os lugares onde andei, com quem eu andei. E assim, essa questão da bebida é um vazio que vinha assim, a questão de eu estar sempre rodeado de pessoas. Eu queria estar sempre num ambiente, festa, balada, né? Essas coisas me alegravam. Talvez sim, talvez não. Hoje eu entendo, olhando para trás, que era esse vazio, essa carência que tinha dentro de mim, né, que me levou a esses lugares. Eu não estava bem, né, como diz aí, né, de cara. Eu só estava feliz, né, quando eu trabalhava e bebia. Minha vida era essa, né? Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava, e o meu prazer era estar, né, talvez num bar rodeado de amigos, né, com a cerveja na mesa. E até então, eu não tinha contato com droga nenhuma. Mas o vazio, né, o que é bíblico, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, não poderia acabar bem essa história. Talvez as pessoas que me escutam, mas nem todo mundo que bebe entrou nas drogas, mas no meu caso sim, né, foi uma porta de entrada para mim. E esse vazio, essa necessidade de sempre buscar algo a mais, sempre buscar pessoas, buscar amizades, para preencher um vazio, me levou, né, a conhecer as drogas. Aí da bebida, né, eu passei, né, a fumar, né, a maconha, comecei a fazer uso de maconha, e aí já começou a fazer parte da minha vida também. Eu, assim, sem beber, eu não pensava em drogas. Na verdade era essa, eu saía, e depois de um certo tempo que eu estava bebendo no ambiente, aí vinha a necessidade, né, de eu ir buscar, né, as drogas. Então assim, hoje eu posso dizer, né, que não foi a amizade, né, que me levou a conhecer esse mundo, mas que teve uma influência na minha vida, teve.
essa questão da liberdade, né? De tentar a gente não estar feliz, né? Um vazio dentro da gente. E eu comecei a experimentar muitos lugares, saí muito cedo. Essa falsa sensação de liberdade também foi o que me levou a conhecer, né, esse caminho. Então eu posso concluir essa pergunta sua dizendo: qual foi a ponte, né, que me levou a conhecer esse mundo? Eu acho que foi essa sensação de liberdade, né, e essa carência, né, de estar rodeado de pessoas, o vazio e de aceitação no meio da juventude, né, de se sentir aceito, né, no caso da minha geração, era de se sentir aceito, né, de preencher algo, né, que hoje eu entendo que não poderia ser preenchido com essas coisas. É interessante porque o ser humano, ele por si, quando ele não tem Jesus, né, quando ele não tem um encontro com Deus, ele por si mesmo ele é vazio, né? Ele sempre vai estar à procura de algo que está faltando na sua vida, né? E como você bem disse, um abismo vai levando outro abismo, vai se aprofundando, né? E nesse momento em que você começou a fazer uso da maconha, como que as pessoas que estavam ao seu redor, a família, nesse momento você já era casado, como que você se comportava para que a família não percebesse? A família, como que você se comportou nesse contexto? Assim, como eram as pessoas do seu convívio? Havia essa percepção, né? E também já relatar para nós como que você percebeu, a ficha caiu, tipo assim, poxa, eu não tô conseguindo sair dessa, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi esse contexto em que você começou a fazer o uso da maconha. Você já tinha um relacionamento? Como que era isso? Trabalhava? Bom, assim, eu nesse tempo, eu ainda não tinha uma namorada, né? Eu ficava, como diz a juventude aí. Cada dia a gente estava com uma companheira. E assim, uma coisa que a gente precisa entender é que hoje, assim, depois que tudo passa, você olha para trás, você aprende com os erros. Mas uma coisa que eu falo para quem me escuta, talvez, né, pessoas que têm passado por esse problema, que tem alguém na família, a coisa mais difícil é a gente admitir, né, que nós estamos precisando de ajuda. Então, até eu chegar no ponto da ajuda, né, de pedir ajuda, foi muito tempo tentando viver de aparência. Não foi assim rápido. Então, assim, eu tinha uma vida e tentava passar para as pessoas. Hoje eu não sei, né, se as pessoas fingiam que não sabiam, mas eu, dentro de mim, eu vivia um pouco de aparência. Porque, assim, Pastor Fernando, você me conheceu um pouco, mas talvez nem todos conhecem. Eu não fui um jovem, né, que parti, né, para a vida do crime, né? Eu não entrei em vida de crime, praticar coisas ilícitas na criminalidade. Eu comecei a beber, comecei a fazer esse uso de entorpecentes, mas eu sempre trabalhei, né? Eu estudei, tive uma profissão muito cedo, comecei a trabalhar cedo. Então, assim, eu tinha uma vida normal, eu não precisava entrar na criminalidade para roubar ninguém. Eu tinha o meu próprio dinheiro porque eu trabalhava. Então eu queria manter a aparência. Eu nunca quis admitir, eu nunca deixei as pessoas saber. Eu sempre quis esconder. Porque a minha rotina, a minha vida, o meu dia a dia, né, era uma pessoa comum, que não tinha problemas com esse tipo de coisas. Eu trabalhava, eu tinha uma boa relação, né, com os meus familiares, com a minha vizinhança, né, com o pessoal que eu andava. Então, assim, eu sempre tentei, né, esconder, por causa da percepção, assim, eu não sei se as pessoas percebiam, mas no início eu não disse isso abertamente. E aí eu comecei a trabalhar, eu conheci uma pessoa, uma coisa que a gente precisa entender, eu era tão assim, eu digo que é prisão mesmo. Eu gostava tanto, né, de festa, desses prazeres, que as pessoas que andavam comigo começaram a namorar,
começaram a pensar, né? Isso aí já falar um pouco da fase mais adulta, um pouco, né? Já saindo da juventude, entrando numa fase adulta. As pessoas que andaram à minha volta começaram a trilhar um novo caminho, né? A namorar, a pensar em comprar o teu carro, a pensar, e eu nunca pensei nisso. Eu sempre, a minha vida era festa. A minha vida era festa. Eu nunca fiz planos, né, para um futuro. Eu achava assim, minha vida, eu estou satisfeito com a vida que eu levo. Eu sempre quis sair, festejar, ser livre. A verdade era essa, eu sempre quis ser livre. Eu lembro que muitas das pessoas que andavam comigo, a gente andava, ficava até um determinado horário, né, festejando ou bebendo num bar, e ali cada um ia para suas responsabilidades, né, encontrar a namorada, talvez sair ou não. E eu encontrava outra turma para continuar. Então assim, eu nunca busquei isso. Até que chegou um tempo em que eu conheci, né, uma pessoa que hoje é minha esposa, e eu comecei a namorar ela, ainda trabalhando, mas assim, ainda nessa vida, né, bebendo, saindo muito, né, fazendo uso de entorpecentes, mas eu comecei a namorar, acredito que hoje é minha esposa. E a princípio ela não sabia de nada. Como eu disse aqui, eu ia mantendo a aparência, né, mantendo assim, vida normal, porque eu não perdia nada. Eu não perdia dia de trabalho, eu não perdia o contato com a sociedade. Então assim, eu consegui levar um bom tempo administrando essa situação, namorando, né, e fazendo uso dessas coisas, mas sempre sem limites, né? Eu enfrentei muito problema no meu namoro, né, por causa disso, por causa de horário, né, por causa de marcar compromisso. Hoje nós vamos sair, e eu não aparecia, porque eu gostava de festa, e nessas festas eu estava bebendo, fazendo uso de droga, assim, eu não tinha prazer em retornar para os meus compromissos. A minha alegria, a minha falsa alegria era esses prazeres, né? E eu comecei a namorar, e eu levei um bom tempo o namoro, né, desse jeito, sem passar nada para ninguém, sem ter problemas com isso, assim. Ao meu ver, ainda não estava tendo problema, que eu conseguia cumprir todas as minhas obrigações, eu conseguia trabalhar, eu conseguia pagar as minhas contas, eu conseguia honrar os meus compromissos, só que eu não tinha uma perspectiva de futuro, né, de casar, arrumar uma pessoa para casar, né, construir um futuro. A minha vida, eu estava satisfeito. Falei, eu quero isso. Literalmente as drogas. Isso, eu falei assim, eu quero viver assim, livre, né? Só que chegou um ponto, nem eu sabia que o namoro era sério assim, eu comecei, eu pensei que nós começamos a namorar, eu e a Cleide, e sim, era um namorinho. E a coisa foi ficando séria, né? E eu fui, né, cada vez mais aprofundando a relação, no relacionamento com ela, e a gente começou a ter uma coisa séria. Os anos se passaram, e ela já vinha, né, de um casamento, ela não tinha tempo a perder, e começamos a conversar, né, a respeito de fazer futuro junto, né, de se casar, né, do que você espera para o futuro. E eu sempre meio que esquivando, né, porque assim, eu pensava nisso também, mas ainda assim eu era muito preso à vida que eu tinha, assim, na verdade, a liberdade. Eu gostava disso, mas chegou num ponto que a gente começou a se conversar, né, a respeito de futuro. Só que isso eu não abri o jogo para ninguém. Começou, né, a arrastar, até que começaram a se agravar as coisas. Começaram partir para um caminho que talvez não teria volta. Foi onde se agravou, né? Da maconha eu comecei a fazer uso de outra droga, conheci a cocaína, né? E isso foi se agravando, e a Cleide, né, minha família, foi percebendo a mudança na minha vida, né? Foi percebendo que algo estava estranho, né? Tipo assim, eu saía e tinha noite que eu não voltava para casa. Começaram a perceber que as minhas finanças, né, eu trabalhava, né, um emprego assim bom, né, uma profissão boa até para a minha idade, para a minha época, né, na geração que eu vivia. As pessoas não viam o fruto do meu trabalho, né, falavam, pô, mas o que será Alguma coisa está acontecendo. Isso. As pessoas olhavam e falavam, mas nós olhamos, a minha mãe, meus familiares olhavam e falavam assim, eu não vejo fruto do trabalho, trabalha, né? Os meus amigos já tinham carro, alguns já tinham terreno, eu não tinha nada, porque a minha vida era essa, né? Era sair, beber, né, festejar, noitada e droga, e era isso.
E então começaram-se as cobranças, né, para cima, cobranças assim, de falar, e aí? Por parte da minha namorada, e aí, né? Como que vai ser? O que você pensa para o futuro? O que a gente vai ter? Né? Vamos pensar em comprar alguma coisa? Vamos entrar num financiamento de uma casa? Vamos pegar uma casa popular? Vamos casar? O que você espera? A minha família também, e começaram a se aparecer muitas dívidas, né, para mim, né, que assim, como eu disse, eu sempre trabalhei, nunca me envolvi com crime, graças a Deus, nunca peguei nada de ninguém, mas eu tive um prejuízo muito grande, porque as minhas finanças eram voltadas a esses meus prazeres. Então assim, começou a se acumular, né, dívidas, eu tinha cheque, trabalhava com cheque voltava, e eu tentava esconder, mas chegava em casa, cobrança. Aí a família começou a falar, e aí, né, o que você está fazendo? Mas eu sempre tentando contornar a situação. Isso eu arrastei mais um tempo escondendo. Mas a coisa se agravou quando eu olhei para mim, né, e vi, né, que eu falei assim, cara, não é mais aquilo. Eu não paro mais quando eu quero, já não é mais uma coisa assim, é coisa de adolescente. Não, eu já sou um homem, né, já estou na fase adulta, já estou namorando, já estou falando em casar, e eu estou aprisionado nisso. Nisso eu tinha mudado de uma empresa que eu trabalhava, passei para outra, conheci, né, pessoas maravilhosas também no trabalho, mas começou a afetar também no meu trabalho. Aquele compromisso que eu tinha, né, com o trabalho, de não faltar, já começou a ser diferente. Eu já comecei a perder dias de trabalho, eu já comecei a frequentar até ausência no trabalho, até que um dia, assim, eu primeiro falei com a minha namorada, não foi nem com meus pais primeiro. Um dia nós combinados de sair, né, e eu, estava tudo marcado, o nosso compromisso, e eu não cheguei naquela noite. Eu fui chegar em casa só praticamente na segunda-feira. Eu saí na sexta-feira, né, e voltei para casa só no domingo de madrugada, porque eu tinha que trabalhar na segunda. E assim, foi muito ruim, eu lembro até hoje a sensação, ela, quando chegamos no trabalho, nós trabalhávamos juntos ainda, foi bem aí perto, eu não tinha mudado ainda. Ela falou, mas o que é isso? Que namoro é esse? Me deixou esperando desde cedo, seus pais não sabem de você, ninguém sabe de você, onde você está? Foi quando eu falei para ela, eu falei, eu preciso de ajuda, eu estou aprisionado, eu estou bebendo demais, eu conheci as drogas e o negócio está ficando sério, eu não consegui voltar para casa, eu tô saindo, fugiu do meu controle. Eu lembro que para ela aquele dia foi assim, ela não conseguiu desempenhar o seu trabalho, foi embora, tal. E eu não posso deixar de frisar que nisso a minha família não sabia, mas a minha mãe, né, ela já tinha se convertido ao Senhor, já conhecia o Senhor, né? Já estava intercedendo pela minha vida sem saber, né, sabendo que havia alguma coisa errada, mas não sabia, né, porque toda mãe intercede pelos seus filhos, e orando pela minha vida, orando, né, por mim sempre. A minha esposa, que na época era namorada, também já conhecia o Senhor, e por incrível que pareça, eu até tirei ela da caminhada um pouco. Depois que nós começamos a namorar, eu fui até uma pedra de tropeço um pouco para ela na questão de retroceder, mas ela já tinha tido a tua experiência com Jesus, já era uma pessoa que conhecia a palavra. E nisso a minha mãe, né, entrando em contato com ela, e alguma coisa está errada, tal, e aquilo ali me incomodou, né, e eu já comecei a perceber que eu não tinha o controle da situação. Foi quando eu abri para minha namorada na época, hoje minha esposa, e a minha mãe, né, nessas reuniões, aí já conhecia vocês, a igreja tinha chegado aqui na cidade de Marília, né, Ministério Restauração em Vida já estava aqui, né, situado aqui, minha mãe frequentando, e eu levando a vida assim, tentando, né, sobressair, e logo assim, na sequência, eu peguei e decidi parar. Eu falei com a minha namorada primeiro, né? Falei com a Cleide, falou, Cleide, eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero mudar de vida e vamos casar. Então assim, deu um estalo, falei, vamos casar. Isso só ela sabia, né, tal, vamos casar. E aí começamos a preparação para o casamento. Eu não tinha nada, né? Falei, financiamos uma casa, né?
assim, lógico que nisso passou um tempo, né? Não foi assim. Mas para a gente estreitar um pouco, para a gente resumir, eu fiz tudo que uma pessoa para cá. Comprei uma casa, consegui pagar as prestações e compramos uma casa. E nós casamos. Nós casamos e assim... E eu falei na época eu falei assim, ó, tá tudo bem comigo, tudo tranquilo, eu quero mudar de vida. E na verdade não estava, né? Eu ainda tinha as minhas saídas, as minhas escapadas, mas nós casamos nessa situação. Ela achando, né, que estava tudo bem, talvez na inocência dela, eu, né, na minha falta de sabedoria, não tinha Deus, não conhecia Deus, mas sempre querendo mudar de vida mesmo, não enganei, a minha vontade era mudar de vida, mas não era tão simples assim. Eu casei, né, e as coisas até pioraram, na verdade, porque assim que eu casei, eu peguei e mudei de empresa. Nós trabalhávamos juntos, e eu casei e eu mudei de empresa. Então assim, eu fiquei um pouco mais solto, né, porque eu ia trabalhar junto com a esposa e voltava junto com a esposa. E quando eu mudei de empresa, né, eu passei a ficar livre. Então assim, eu comecei sempre a beber, tal. E aí nesse meio tempo, né, para voltar, em meio tudo isso que acontece, a minha mãe na igreja já, ela teve uma palavra, né, nas reuniões, né, uma pessoa falou para ela, falou, o seu filho precisa de ajuda, né, Deus vai falar com ele vai te procurar, esteja pronta, né, para ser canal de bênção na vida dele, mas vai acontecer algo, né? Deus revelou essa situação assim, ó, algo vai acontecer na tua família, né? O teu filho vai te procurar. E aí eu procurei a minha mãe, né? O primeiro contato foi com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso de ajuda, né? E a minha mãe quis saber o porquê, o que estava acontecendo, e eu falei para ela, ó, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo administrar a situação, eu estou fazendo uso de drogas, eu estou aprisionado na bebida, eu preciso de ajuda, não consigo sair, o negócio está grave. Aí eu acho que assim, eu me vi mesmo assim, ó, não é mais uma coisa de quando eu querer eu paro, eu estou aprisionado. E aí começou todo um trabalhar, né, de Deus. Aí a coisa, quando a gente abre, a cura, né, acontece quando a gente entende quem a gente é, quando a gente cai. Eu acho que caiu a soberba. Hoje eu entendo que caiu a soberba, caiu as máscaras, caiu aquela viver de aparência e falar, cara, eu sou isso aqui e eu preciso de ajuda, né? E aí voltando nessa situação de transição de trabalho, a coisa se agravou. Eu comecei a perder dias de trabalho, eu comecei a faltar no trabalho e a situação ficou insustentável mesmo. E a gente novo, um casamento novo, em 2006 eu lembro, né, nós casamos em 2006 e 2006 foi o ano que eu tive essa mudança de trabalho. Então foi um ano que eu estava assim, estado lamentável mesmo, assim, de dependência. Mas aí dentro de mim eu já queria parar, eu lutava contra isso, mas já era uma força maior que eu, já era uma prisão mesmo, eu estava aprisionado nos vícios. E aí eu consegui parar de beber, né? Por isso que eu disse que foi a porta. Mas aí eu decidi, falei, não quero mais isso para mim. E eu consegui parar de beber, eu não bebia mais nada. Só que, você lembra que eu disse que quando eu bebia, eu ia atrás, né, das drogas, mas já não era mais assim. Mesmo eu sem beber, eu já queria, meu corpo pedia, eu queria fazer o uso de droga. Então aí que eu vi, que eu falei assim, cara, não está certo, né? Eu estou dependente, eu estou aprisionado. E aí, nós novo de casamento, aí eu pedi ajuda, aí entrou, né, também o papel espiritual da igreja. Nesse meio tempo, a minha mãe frequentando a igreja, né, teve contatos com os pastores, você, né, foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha libertação, o pastor Geraldo, enfim, toda a igreja, Ministério Restauração em Vida. Aí eu comecei a frequentar alguns cultos, comecei a participar de uma reunião, das reuniões, mas ainda não tinha sido liberto. Então tive muitas essas fases, né, de recaída, né, de 10, 15 dias bem, de repente sumia de novo, perdendo o dia de trabalho, até que a situação ficou insustentável também no trabalho. Chegou um ponto em que começou a prejudicar o meu trabalho. E aí eu sempre, né, buscando em Deus, a minha família buscando em Deus, e eu comecei
a frequentar, né, a ter o contato com Jesus, né, com a palavra de Deus, mas ainda era muito forte a questão da prisão na minha vida. E aí eu fui para chegou-se à conclusão, né, conversando com o nosso pastor Geraldo, né, com a igreja, essa participação da igreja muito importante na minha vida. Encontrei pessoas que me amaram, né, que oraram por mim, que me aceitaram, que trabalharam em favor da minha vida, mas tinha a questão física, a questão do meu corpo necessitar daquilo, né? Não era só uma questão espiritual também, é lógico, que a palavra diz, né, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sabia que quem ia me libertar era Jesus, que era o poder de Deus, mas tinha uma dependência, o meu corpo ainda tinha necessidade daquilo. E eu precisei passar por um período de abstinência, né? Aconselhado pelos pastores, né, pela igreja, pelos irmãos. Eu fui para uma clínica de recuperação. Eu passei um tempo na clínica de recuperação. Eu passei assim, uns 4 meses, né, numa clínica de recuperação, né? Para mim, eu acho que foi um tempo que Deus proporcionou para mim, né, respirar, entender o que estava acontecendo comigo, para sair desse contato, né, com o mundo, com a droga, com essas coisas. E eu fui para uma casa de recuperação. Passando-se nisso, né, eu frequentei o tempo. Aí eu quero voltar à importância da igreja, né, porque parece que em toda essa história, onde está a igreja, né? Eu já estava inserido na igreja, eu já fazia parte do corpo de Cristo, né, já estava congregando com os irmãos ali, aonde Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. E mesmo nesse período, né, em que eu fiquei na casa de recuperação, né, assim, eu encontrei pessoas que realmente, assim, eu comecei a perceber o meu valor, entendeu? Eu comecei a ver e falei, cara, tem pessoas que me amam, né? Tem pessoas que querem o meu bem. Tanto pessoas no trabalho, a igreja participou ativamente no meu processo de libertação. Eu tive na clínica, as pessoas iam me visitar, as pessoas estavam lá, né, orando por mim, conversando comigo, me apoiando, né, e as pessoas do trabalho, né, dando a força. Mas é algo assim, pastor Fernando, que eu quero dizer assim, que começou a acontecer quando a cura começou a acontecer, quando eu entendi, né, que as máscaras tinham que cair. Porque o mais difícil é o reconhecer. O mais difícil é a gente aceitar que precisamos de ajuda. A gente quer manter, não, tá tudo bem, cara, tudo tranquilo. A gente acha que ninguém sabe, né? Mas na verdade estava estampado a minha vida, né? As pessoas entendiam que alguma coisa está errada, e na minha cabeça não. Na minha cabeça está tudo tranquilo, eu estou conseguindo disfarçar, eu estou conseguindo viver a minha vida. Então quando vem essa aceitação, esse entendimento, né, essa coisa de cair a soberba, de cair o orgulho, de enfrentar o problema de frente, fala, cara, eu não nasci para isso, né, eu nasci para ser livre, hoje eu entendo isso, eu vou ser livre. Mas até chegar nisso, talvez as pessoas se esbarram no processo de libertação, seja para qualquer área. É nesse momento em de dizer, cara, eu preciso de ajuda. Conhecimento, né? A necessidade de reconhecer o estado em que estamos para que Deus possa operar, né? E falou algo muito importante, porque mesmo você depois frequentando a igreja, tendo um encontro com Deus, você procurou os recursos da questão do apoio da igreja, da família, a questão da casa de recuperação, né? Você foi à busca, foi demonstrando pelas suas atitudes que você queria ser livre. E é importante você enfatizar a questão da perseverança, né, pastor? Porque por mais que estava inserido no contexto ali, buscando, houve momentos de queda, mas sempre a gente precisa contar que temos um Deus que nos levanta, que Amém. Estende a mão, que não desiste de nós, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que vai acontecer da noite para o dia, né? Mas há um processo, né? Verdade. E esse processo é a relação sua com Deus, né? A relação do homem com Deus, né? Diante
você relatou bastante prejuízos que essa situação te trouxe, né? Tanto do aspecto emocional, profissional, trabalho e o casamento. Como que foi, né? Como que foi lidar com tudo isso quando de fato você tirou as máscaras, não conseguiram permanecer, né, diante, e agora você estava num contexto casado, com uma casa. Como que foi isso? Então, essa é uma história, né? O meu casamento, hoje eu estou casado, mas eu não vivi um casamento, foi muito breve, né? Uma que eu já casei na mentira, né? Dizendo que estava tudo bem, tudo tranquilo, e não estava. Então as coisas se agravou, né? A mentira não persiste, né? Nada é construído em mentira. Deus é o Deus da verdade, né? Mas aí logo em seguida o meu casamento, após eu fui para a casa de recuperação, tudo, e aí passou um tempo em que as coisas estavam insustentáveis. Eu já não honrava mais com os compromissos da casa. Você lembra quando eu disse que eu já era solteiro, eu já não tinha planos, né, para conseguir as coisas, para conquistar. E quando eu casei, isso não mudou, né, porque eu continuava aprisionado. Então, assim, eu deixei, né, com o meu papel de sacerdote do lar por causa dessa prisão. Então eu faltei com compromisso dentro de casa. Muito tempo a minha esposa trabalhava, ela teve que assumir as contas, as dívidas foi chegando. E aí foi a questão também do meu envolvimento. Já não era mais aquela coisa de final de semana e sair e voltou. Ela não entendia com quem que eu estava envolvido, que grau, que dimensão que estava isso, né? E no passado eu não entendia, mas hoje eu entendo. Assim, ela começou a sentir medo, né? Com que tipo de pessoas que ele está se envolvendo, né? Que grau, que profundidade que está isso, né? Porque eu sempre inventava as coisas, eu não falava na íntegra, meias verdades, né? Então foi entrando um medo dentro dela, né? Nós temos o nosso enteado, né? É uma pessoa que era pequena na época, e ele assistindo essa situação dentro dali. Então chegou um ponto que o casamento ficou insustentável, devido à prisão, devido a esses acontecimentos, eu sair e não voltar, a questão financeira, o medo, tudo contribuiu, né, para que o casamento, né, não estava fluindo um casamento, nós não tínhamos casamento. E aí chegou um ponto que o meu casamento acabou, né, assim, ficou insustentável a situação. A minha esposa acabou saindo de casa, mas depois de muitas vezes que falou para mim, falou, não vai dar, desse jeito não vai dar. E eu falei, não, é a última vez, vamos mudar, eu vou tomar postura e tal. Mas nunca acontecia. E aí houve um tempo, né, que a minha esposa saiu de casa, nós ficamos separados 9 meses. 9 meses, mesmo nesse contato, eu já havia saído da casa de recuperação, Deus já tinha construído coisas tremendas na minha vida, eu já tinha tido um encontro com a palavra de Deus, né, mas eu ainda não estava vivendo tudo aquilo que Deus tinha falado. Faltava uma decisão, assim, eu deixar Deus trabalhar. Eu ouvia a palavra, eu entendia que aquilo era verdade para a minha vida, mas não se comportava e não andava mediante a palavra de Deus. E mesmo saindo da casa de recuperação, em contrato com a igreja, e uma coisa você frisou muito bem, né, a perseverança. Mas tinha muitas vezes eu ia para o culto e saía do culto, ia fazer uso de entorpecentes, mas no outro dia eu estava no culto de novo, né? E assim, foi uma luta para mim, que eu falava, cara, eu estou brincando com Deus, cara, eu tô fazendo papel de, né, que isso, cara, hoje eu estou no culto, né? As pessoas até cansavam, mas como assim? Que Deus é esse? Deus não liberta? O que está faltando? As pessoas não entendiam. Como que pode hoje estar aqui e amanhã estar lá? Mas eu tinha dentro de mim, que eu tinha um versículo, né, que eu carregava comigo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu guardei isso para mim. Eu falei assim, eu vou pagar o preço que for, mas eu vou conhecer a verdade. A verdade é Cristo, eu não sei o que vai acontecer. E eu perseverei, eu estava ali com vergonha, muitas vezes num culto rindo, no outro culto chorando, num culto dando glória a Deus, no outro culto sem coragem para levantar as mãos, de vergonha, de culpa, mas eu estava ali. E aí nisso, a minha esposa saiu de casa, nós ficamos separados 9 meses,
né, foi quando eu realmente falei, cara, não dá mais para continuar assim. Olha quantos prejuízos, olha quantas coisas aconteceu na minha vida, né? Deus está sendo misericordioso comigo, né? O meu emprego, né, eu continuo empregado, Deus não tirou o emprego, né? Deus colocou pessoas que me amam, a igreja que me ama, Deus está trabalhando na minha vida, cara, eu tenho que tomar posse dessa vida. Agora o meu casamento acabou, né? E quando a minha esposa saiu de casa, foi onde realmente assim que foi eu falei, cara, agora... Né? Choque, né? Quando eu cheguei em casa, né, que eu vi, de tanto ela falar que eu vi a casa vazia, né, sem móveis nenhum, e eu olhei para aquilo lá, né, eu lembro que eu chorei muito, eu me acabei, falei, meu Deus, né, como pode isso aqui? Mas mesmo assim, naquele dia eu saí para fazer uso de drogas, mesmo naquela situação, tudo, eu olhei e falei, a minha solução, ao meu ver, é falar, cara, né, e aí eu passei ainda um tempo mergulhado nisso, mas assim, lutando comigo. E na igreja, né? Na igreja, no Senhor Jesus, apoiado nos irmãos, apoiado na palavra que é Cristo, entendendo que Cristo é que transforma, que Jesus era que liberta, que era muito importante, né, a comunhão com os irmãos. E ali, naquele tempo ali, eu resolvi falar assim, não, cara, eu tenho que decidir. Eu decido por Jesus hoje, eu sei que Jesus, a palavra de Deus não mente, e Jesus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Porque eu sei que Deus faz, e a minha família um papel muito importante, os irmãos, a igreja abraçou a minha causa, a minha família abraçou a minha causa, né? A minha mãe é uma guerreira, né? Toda a minha família, mas minha mãe estava comigo ali sempre. Eu voltei para dentro da casa da minha mãe, porque eu não ia ficar na casa sem móveis, vazia. E minha mãe lutando comigo ali, né, perseverando em Deus, a minha família, minhas irmãs, a igreja. Aí foi um tempo, né, em que realmente eu mergulhei em conhecer o Senhor, né? Nesse tempo em que a minha esposa saiu de casa. E aí esse tempo foi 9 meses, né? E nesses 9 meses, né, eu comecei a mesmo viver a palavra de Deus. Eu tive um encontro assim real com a presença do Senhor Jesus, sabe? Eu comecei a desejar a Deus, a ter experiências com o Espírito Santo. Eu comecei a falar, não, cara, eu quero esse Deus que eu vejo as pessoas testemunhar, existe, Ele não mudou, Ele é vivo, Ele é na minha vida. E eu comecei a ter experiências nos cultos, né, de orar para as pessoas, e as pessoas falam, nossa, Deus falou comigo através da sua oração, né, Deus está trabalhando, mas ainda eu sei que faltava coisas dentro de mim. Algumas vezes eu tinha recaída, mas ali... E aí nesse tempo eu fui caminhando com o Senhor, e cada vez foi ficando mais espaçadas as minhas recaídas, né? Nesses 9 meses, né? Eu caía uma vez por semana, e teve vez que eu fiquei 2 meses, tal, até que passou 6 meses, 7 meses, nada. E nesse contato, né, a minha esposa já estava congregando com a gente ali, né? Ministério Restauração em Vida. Então nós íamos para o culto, né? E no começo ela não me via no culto, né? Ela vinha, né? Ela foi morar com os familiares dela. Ela vinha para o culto, não me vinha. Eu falava, vai, tá vendo? Não veio para o culto, que mudança que é essa que ele quer? Mas depois eu comecei a ser frequente nos cultos, ouvindo a palavra, participando. Mergulhei em Deus, e isso começou também. Ela começou a assistir essa minha busca. Ela começou a assistir tudo isso. Começou a assistir a Deus trabalhando. Começou a participar de tudo isso. E nesse meio tempo Deus foi forjando em mim, né, transformando o meu caráter, transformando. Foi de fato libertando. Isso. Deus começou a trabalhar, Jesus foi libertando a minha vida. E eu lembro que nesse meio tempo, né, uma bênção, nosso retiro, né, todo carnaval. Eu lembro que depois de 9 meses, né, foi o tempo em que estava proposto para mim ficar na casa de recuperação, porque a casa tinha um propósito, né, de 9 meses para gerar de novo, né, para gerar uma nova vida para Deus. E eu não cumpri esses 9 meses, né, eu saí prematuro, com 4 meses eu saí, né, mas aí Deus permitiu que esses 9 meses, né, que nós ficamos separados, falou assim, agora você vai nascer. Agora vai nascer de novo. E depois desses 9 meses, eu lembro que nós fomos para um retiro, mas nisso eu já estava trabalhando em Deus, né, mergulhado em Deus, ouvindo Deus falar comigo. E eu lembro que num retiro, né, de carnaval, depois de 9 meses, nós fomos para o retiro, sendo que no retiro passado eu não pude ir, que eu estava numa crise de dependência, passei o retiro inteiro dormindo, mas depois de 9 meses eu fui participar, né, do próximo retiro que teve, eu estava lá. E assim, Deus já tinha feito coisas maravilhosas na minha vida. E naquele retiro,
né, Deus falou conosco, comigo, né, com a minha esposa, com a Cleide, nós conversamos, passamos o retiro mais próximo. Nesse meio tempo nós já estávamos mais próximos, já não estava sentando separado na igreja, já voltamos a ter contato, já estávamos conversando. E nesse retiro, nas ministrações, né, algo tremendo que Deus faz nesses dias, nós conversando, passamos o retiro junto, adorando, participando, né, Deus falando com a gente, recebendo oração, Deus ministrando, Deus curando a nossa alma, Deus transformando. E nós, quando acabou o retiro, tivemos uma palavra, né, de Deus para nossas vidas. Deus já estava trabalhando. Amém. E nós conversando, né, num momento de lazer, que não estava tendo a programação do retiro, um momento livre. Nós fomos conversar, né, eu e ela, né, e Deus já tinha falado conosco, já estava assim, resolvemos voltar, né? Falamos assim, vamos tentar de novo, né? Deus está restaurando. Ela falou para mim, eu vejo que Deus está fazendo coisas na sua vida, eu gosto de você, eu amo você, né? Eu saí de casa, foi pressão, foi medo, mas na verdade eu quero o nosso casamento restaurado. Eu também já estava nessa decisão, Deus já tinha feito muitas coisas dentro de nós. Enfim, naquele retiro, o caminhão que fez a mudança para o retiro das coisas, fez a mudança para a nossa casa. E aí nós, daquele retiro em diante, nós voltamos para casa, né? Nós voltamos para a nossa casa, e ali Deus, né, se iniciou uma nova história. Amém. Aí o nosso casamento foi restaurado, né, e estamos juntos aí até hoje. E, Pastor Júnior, isso foi em qual ano? Assim, o ano que... para a gente ter a questão de quanto tempo, né, já que o Senhor já tem sustentado, né? Então a parte mais crítica, né, que eu realmente ouvi, os 2 anos, em toda a minha vida a minha adolescência foi complicada, né, bebidas, né, mas o ano de 2006, 2007, o início de 2008 foi a minha queda, assim mesmo, que eu vi, né? E 2006, 2007 e 2008, do meio de 2008 para cá, Deus já começou, né, a fazer a obra na minha vida. E em 2009, né, no retiro de 2009, nós voltamos para casa. Em 2009 nós voltamos para casa, e então praticamente aí superficial aí, não sei datas, detalhes, mas vai fazer de 11 para 12 anos, né, que o Senhor me libertou da dependência totalmente, que eu tô sem recaída. Isso é importante, né, para a glória de Deus. Porque a gente já ouviu dos prejuízos do casamento, dos prejuízos emocionais, do prejuízo financeiro, do prejuízo da sociedade, mas é importante hoje, né? O pastor Júnior, o Júnior, amado por Deus, aceito por Deus, restaurado por Deus, né? É importante a gente que você fale hoje, né? Quem que é o Júnior hoje, né? O que Deus fez na vida deste homem, o que Deus continua fazendo, né? Como que você, depois que passou por todo esse processo, já há quase 12 anos, né, livre, né? Como que hoje, casamento restaurado, como é que está hoje a sua vida? Amém. Pastor Fernando, né, você se me escuta hoje, eu posso dizer que eu tenho vida. Amém. Né, que a vida está em Jesus. Eu olho para trás assim, 12 anos, né? Foi difícil para mim, eu tive que perseverar assim mesmo. Mas eu quero dizer, né, nesse testemunho, né, nesse bate-papo, que tem jeito. Amém. Né, nós conhecemos muitas pessoas que têm talvez esse tipo de pessoas na família, ou conhece alguém. E a coisa mais difícil é as pessoas olhar e falar assim, cara, a gente escuta muito, sabe? É falta de vergonha na cara. E chega um ponto que não é falta de vergonha na cara. Chega um ponto que não é ser vergonhice da pessoa. O difícil é a pessoa admitir que ela precisa de ajuda e a sociedade entender, né, que realmente às vezes as pessoas estão aprisionadas, né? Mas hoje, falando de mim, hoje o meu casamento, assim, eu não vivo a perfeição, porque nós estamos numa obra em processo, né? Nós estamos num processo, uma construção. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho vida. Amém. Meu casamento está restaurado, a relação, né, com o meu enteado mudou, né? Quebrou aquela barreira que a gente tinha, aquele medo, né, que ele tinha.
Hoje eu sou, né, um homem que passo segurança para minha esposa, ela pode confiar em mim. Nosso casamento está sendo, né, restaurado, foi restaurado, nós estamos crescendo em Deus junto, né? Hoje nós conseguimos, né, a nossa casa, nós temos carro, eu tenho trabalho, continuo no mesmo trabalho até hoje. Deus guardou meu trabalho, Deus restaurou, né? Estou ali trabalhando para a glória de Deus, né? Deus, né, tem transformado a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu não tenho tudo que eu quero, né? Tenho buscado muitas coisas em Deus, né? Mas assim, hoje eu sou uma pessoa realizada, feliz. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Promessas de Deus se cumpriu na minha vida. A minha vida financeira hoje é outra. Minha esposa hoje já não trabalha mais. Ela que um dia foi o alicerce da casa enquanto eu gastava lá fora, né? Hoje ela trabalha em casa cuidando das nossas coisas. O Senhor tem permitido que eu trabalhe. A provisão vem do Senhor, mas através da minha vida, né? Eu sou sacerdote da minha casa, né? A minha esposa, somos felizes. Deus começou a trabalhar na minha vida a questão ministerial também, a minha família, né? Eu só poderia sair vigiado, não podia ter dinheiro, né? Hoje eu administro as finanças na minha casa. Então assim, Deus fez a obra, né? Deus estabeleceu verdadeiramente, né, Cristo em mim, está construindo o Cristo em mim, meu caráter. Eu antes, né, não teria essa coragem de vir aqui falar o que Deus fez, porque ainda tinha, né, a soberba, o orgulho de se expor, mas hoje eu falo, né, para a glória de Deus, que Deus liberta, que Deus cura, que Jesus transforma, que Jesus restaura, que é o que Deus tem feito na minha vida. Deus me chamou também para um ministério, né? Nesse meio tempo, eu ali na igreja, Deus começou, pela misericórdia dele mesmo, Deus tem promessas na minha vida ministerial. Fui consagrado a pastor, né, em 2016. Nós somos, 2016, né? 2014, nós somos consagrados junto, né? Tivemos a experiência de ser companheiros de ministério. Deus tem feito coisas na nossa vida. E assim, hoje eu posso dizer que eu sou, né, livre, né, de toda prisão. Deus está construindo coisas em mim, mas hoje eu tenho vida, a vida abundante de Deus está sendo a cada dia acrescentada na minha vida, casamento restaurado, finanças restaurado, uma vida ministerial com coisas a ser alcançada, mas Deus acrescentando a cada dia, né? Tenho pessoas que me amam, não tenho vergonha de falar, né? Falo com vergonha de quem eu era, mas falo, né, para glorificar a Deus, que Deus continua libertando, que Deus continua curando. Então assim, hoje a minha vida mudou, pelo poder do Espírito de Deus, pela palavra de Deus que é Cristo Jesus em nós, né? Cristo tem mudado a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa realizada, satisfeita, né? Tenho os meus questionamentos, tenho as minhas fraquezas, estou em construção. Nosso casamento tem a dificuldade que todo casamento tem, mas hoje eu tenho vida no meu casamento, na minha família, né? Tenho uma vida e vida abundante em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Júnior, para a gente encerrar, o que mensagem você deixaria para alguém que está passando por essa situação de necessidade de libertação, de necessidade de transformação, né? Amém. O que você diria para essa pessoa? A primeira coisa que eu aprendi em todo esse processo de libertação, em toda essa minha história, que não há libertação fora de Jesus Cristo. A palavra diz, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a mensagem que eu digo, talvez algumas pessoas falem, mas eu conheço pessoas que não se converteu, eu conheço pessoas que não foi para a igreja, eu conheço pessoas que não teve encontro com Jesus, né, e saiu dessa. Pode existir, mas a verdadeira libertação, a Bíblia diz e a verdadeira, só está em Cristo Jesus. E é isso, é reconhecer que você precisa de ajuda, que essa ajuda, que essa libertação está em Cristo Jesus, né, você perseverar na palavra de Deus que é verdade, né? Buscar a palavra de Deus, conhecer a Deus, né? E não lutar sozinho, né? A mensagem que eu digo é assim, não lutar sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho, isolado. Deus criou uma grande família, né, para viver em família. Então nós precisamos contar com pessoas imperfeitas, pessoas que talvez não tenham essa dificuldade que a gente tem, mas tem outra. Mas sim, são pessoas usadas por Deus, com o dom que Deus colocou, com a graça de Deus, com o amor de Deus, que vai nos ajudar. Então, essa coisa, né, de contar com a família, de contar com irmãos, com amigos,
né, de buscar o Senhor, de estar exposto a abrir o coração para a palavra, de perseverar, de buscar ajuda, né, de enfrentar todo mundo, enfrentar a sociedade, porque nós somos criados para ser livre. Cristo veio para nos trazer liberdade. A prisão não é coisa de Deus, é o diabo, é o inimigo que aprisiona, não é de Deus, né? Nós somos livres em Cristo Jesus. Então a mensagem que eu digo é essa: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele vai fazer, ele vai mudar a tua vida, vai restaurar, né? Existem meios, existe medicina, existe abstinência, em alguns casos existe medicação, né? Tudo isso são ferramentas que Deus usa para nos libertar e é bom, eu aconselho, mas a libertação só é completa em Cristo Jesus. Graças a Deus, Pastor Júnior, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com Deus para os nossos corações. Amém. Isso nos dá a certeza de que o nosso Senhor não mudou. Ele continua transformando vidas, Ele continua restaurando corações, né? E lembra que todo o processo toda libertação, como o pastor Júnior disse, é um processo. Mas é um processo em que você precisa se posicionar diante de Deus, né? Desejar, permitir que as máscaras caiam. E nós temos a certeza que temos um Deus disponível, que nos ama. Deus te ama, né? E que esse testemunho ele possa edificar a tua vida, edificar a tua família. Compartilhe ele com pessoas que você sabe que precisa, né, dessa libertação, que precisa sair desse cenário, né? Cristo, de fato, é a pessoa principal no processo de libertação. Enfatizamos que a família, a igreja do Senhor, né, e a própria decisão de perseverar são situações extremamente importantes, né? Mas Cristo está à disposição para te libertar também. Amém? Que Deus abençoe você. Agora nós vamos tomar um café, né? Se você ainda não colocou a sua xícara de café ou um chazinho aí, está convidado por nós, tá? Eu te ofereço daqui um cafezinho, mas a gente está evitando aglomeração de pessoas, então você só vai ficar realmente na visualização e no gosto e na saudade. Mas em breve nós iremos fazer um grande café lá no nosso templo para festejar a grande libertação que Deus vai fazer desse cenário de pandemia que a gente está vivendo, porque o nosso Deus vive para sempre. Deus abençoe você, fique na paz e sente o cheirinho do café, porque afinal de contas, eu que fiz o café, então tá muito bom, viu, gente? Você pode ter certeza. Amém. Deus abençoe vocês, viu?